Estamos de volta com o Jornal da Cidade e a era das novas tecnologias tem trazido os games para diversas etapas da nossa vida, desde a infância até a vida adulta. No mundo profissional, uma das maneiras de usar os jogos é para melhorar o clima dentro das empresas. É a chamada aí gamificação. Você já ouviu dizer isso? E além de diagnosticar o trabalho em equipe, os jogos avaliam também o desempenho pessoal de cada colaborador da empresa, mostrando o ponto certo para as melhorias e até gratificando os campeões, veja só. A reunião de equipe parece só mais uma que acontece com frequência nas empresas. Mas o momento é a preparação para sair da rotina e encarar um desafio. É encontrar informações que levem ao paradeiro da taça da Copa do Mundo de 1970, roubada na sede da CBF em 1983. O cenário é o mesmo daquela época e os funcionários de uma empresa de call center têm 1 hora para cumprir o objetivo. Tudo sob o olhar oculto dos gestores, que avaliam o trabalho em equipe e descobrem potencialidades. Aqui é um momento para a gente observar. A equipe se comunica bem um com os outros, existe um papel de liderança, as pessoas às vezes estão deixando com que um fique mais de lado e a equipe não esteja toda engajada, tem gestão de tempo nesse processo e a gente consegue avaliar tudo e repassar essa informação para as empresas. As reações dos participantes dos jogos são as mais variadas. Eles sabem que dentro desses 60 minutos eles têm que trabalhar, porque eles têm 3 dicas, eles têm 3 momentos que eles podem ter ajuda. E eles ficam, poxa, se a gente tivesse gerido melhor esse tempo, se a gente tivesse trabalhado melhor essa ideia, a gente conseguiria sair. Todo bom funcionário tem que ser assíduo, tratar bem o cliente e cometer o menor número de erros possíveis. Nessa empresa de contabilidade, essas responsabilidades também são as regras do jogo, em que todo mundo sai ganhando. Os funcionários participam de um ranking ao longo de um ano. No formulário, os gestores atribuem pontos em vários quesitos. Os bons resultados são reconhecidos com bonificações em dinheiro. Para o diretor, a gincana funcional, que já acontece há 10 anos, reflete no atendimento ao cliente. A gente tem notado uma assertividade nisso daí. Então eu acho que é um conjunto de fatores, não que só a gamificação que resolva. E olha só, a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo aponta que 54% dos entrevistados entenderam que a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi justa. Outros 42% avaliaram que a libertação foi injusta. 5% aí dos entrevistados não responderam à pesquisa. Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018 para cumprir a pena em que foi condenado aí no caso do Triplex, no Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato. 1 ano e 7 meses depois, em 8 de novembro, foi solto após o Supremo Tribunal Federal reconhecer o direito dos réus de recorrerem em liberdade até o julgamento do último recurso. Outro ponto pesquisado também pelo Instituto Datafolha foi a aprovação do chefe do Executivo, o presidente Bolsonaro, e também dos ministros do seu governo. O ministro Sérgio Moro lidera a lista de aprovação. Na pesquisa, os entrevistados eram perguntados se conheciam os nomes de alguns ministros do governo Bolsonaro que seriam citados. Em seguida, eram questionados como avaliam o desempenho deles. O ministro da Justiça é o mais conhecido, citado por 93% dos entrevistados. Em seguida, vem Paulo Guedes, Damares Alves, Ricardo Salles e Tarcísio Freitas. Daqueles que conhecem o ministro Moro, 53% o avaliaram como ótimo ou bom, 23% regular e 21% acham que a gestão dele é ruim ou péssima. 3% não responderam. Essa pesquisa foi realizada nos dias 5 e 6 de dezembro, com 2.948 pessoas em 176 cidades do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, segundo aí o Datafolha. E ontem, dia 9 de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial do Alcoólatra Recuperado. E você vai conhecer agora a história de pai e filho que conseguiram controlar a doença e hoje lutam para que o alerta aos jovens sobre a bebida seja mais sincero e também mais eficaz. Toda família tem problemas, mas a desses dois passou por uma prova e tanto. Pai e filho têm a doença do alcoolismo e durante anos beberam muito. Foram tempos difíceis para todos. Eu demorei
para me formar 9 anos numa faculdade que normalmente se forma em 5, porque os outros anos eu simplesmente larguei. Então a gente perde muito contato com a família, perde o contato com os filhos. O pai chegou a ficar internado. O filho quase morreu em um acidente de trânsito quando dirigia sob o efeito do álcool. Procurava fazer uma abordagem, procurava conversar com ele sobre isso, mas tem uma época certa para isso. Como eu já frequentava todo dia o Alcoólicos Anônimos, ele podia ir junto comigo frequentar Alcoólicos Anônimos. Hoje os dois têm a doença sob controle. O filho não bebe há 23 anos, o pai há 32. E da experiência deles com o álcool nasceu uma ONG e um aplicativo de celular que ajudam quem precisa lidar com a doença. Em parceria, eles também escreveram 3 livros. O mais recente será lançado este mês. O nome do livro é 1%. 1% é quem se recupera. Uma missão de passar para frente a ideia de que o do desconhecido para a maioria dos que até frequentavam Alcoólicos Anônimos, que desconhecem que o alcoolismo é uma doença, que a pessoa já nasce com essa doença, que é uma doença metabólica. Pai e filho são incansáveis na prevenção e criticam as campanhas que recomendam beber com moderação. Quando você vê na televisão, beba, primeiro vem essa palavra, incisiva, uma ordem, beba, com moderação. Se a pessoa bebeu e acabou a autocrítica dele ali, como é que ele vai beber com moderação? Hoje, muitas vezes, o que se fala é o seguinte: se você é dependente químico, é porque você teve um problema seu que levou à dependência química. É quase como uma punição. Ah, você foi muito no baile funk, bem feito. Agora você aguenta as consequências de ser um portador da doença do alcoolismo. Esse é o viés que se passa hoje. Ninguém fala 10% das pessoas que consumirem esse produto desenvolverão necessariamente a doença do alcoolismo e vão morrer. Mas antes de morrer, vão causar muito sofrimento para muita gente. E a seguir, a nossa sala de entrevistas aborda o tema Projetos para o Ano Novo. Eu volto já.